Alguns cientistas e especialistas já tinham anunciado que seria provável que se começasse a assistir a novas variantes do Covid-19, possivelmente mais graves. Eis que agora chega-nos uma nova variante de Covid-19, que puseram o nome de Omicron. Gosto do nome, mas gosto menos do que isso possa significar em termos práticos para o comum dos cidadãos. De acordo com as notícias, e relembro que poderão aceder às notícias que dão base a esta opinião no fórum do Nómada Português, em npt.su, é que esta variante é uma incógnita e que poderá ser mais grave do que qualquer outra variante de Covid-19 até hoje, que se tem conhecimento. Uma outra situação de que se fala é que esta variante poderá pôr em causa a eficácia das vacinas, numa altura em que os países começam a ter 60% a 70% da população vacinada completamente. O que tenho a dizer sobre esta variante, para já, irá-se resumir a suspeitas e desconfiança perante todo o processo que temos assistido, já vai para 2 anos. Se me perguntarem se estou surpreendido, eu só posso responder negativamente, porque já esperava algo do tipo. Temos assistido, ainda que de forma tímida, a uma incapacidade da vacina de prevenir a infecção da Covid-19 no portador da vacina. Os cientistas e especialistas apressaram-se a justificar que a vacina de facto pode não impedir a infecção da doença, mas que tem ajudado a diminuir as mortes e contágios graves da doença. É precisamente isso que iríamos constatar com a quinta vaga de Covid-19. Se, por exemplo, no caso de Portugal, iria haver menos infecções, mortes e estados graves da doença, visto que Portugal tem 90% da população vacinada. Mas, eis que chega a Omicron e pode comprometer todo este cenário. Eu não posso dizer que isto é planeado, que é mentira, que foi fabricado, mas o que posso afirmar é que tudo isto é, no mínimo, estranho e suspeito. Porque quando iríamos de facto poder verificar a eficácia das vacinas, surge uma variante que pode colocar tudo em causa e servir para justificar uma eventual constatação de fracasso das vacinas contra o Covid-19. Parece que estamos num túnel sem saída, em que as sociedades estão sempre a ser condicionadas por uma doença e vírus que nunca mais é controlado. Existe, na minha opinião, um fracasso da comunidade científica, a mesma comunidade científica que gosta de estar a definir a nossa vida. É o momento de parar e verificar o que está a correr mal, porque o caminho feito até aqui não está a dar frutos e está-nos a custar muito caro. Se por um lado devemos salvar pessoas, por outro não devemos ser obrigados a prescindir das nossas liberdades e direitos individuais para uma doença que parece que nunca mais é controlada. Claramente, estamos-nos a transformar em sociedades fechadas e controladas. Estamos-nos a transformar em ditaduras, as ditaduras sanitárias. Como já tive a oportunidade de referir em outras intervenções, os governos têm sido incompetentes e têm transferido a culpa dessa incompetência para os cidadãos. Os cidadãos têm pago essa culpa através da abdicação constante de direitos e liberdades individuais. No entanto, ainda existe a dívida monetária que tudo isto está a custar e terá de ser os cidadãos, através dos seus impostos, a pagar. É difícil ter esperança num futuro em que parte importante das nossas liberdades e direitos individuais serão ou poderão ser proibidos e ainda ter mais encargos fiscais para pagar monetariamente tudo o que temos assistido até aqui. Os cidadãos não podem nem devem ficar calados. Serão os cidadãos a serem chamados a pagar toda a pandemia e, como tal, devem exigir dos governos e comunidade científica soluções que não incluam a abdicação de liberdades e direitos individuais das pessoas. A resposta e soluções que nos têm dado têm exigido muito pouco dos governos e comunidade científica e exigido demais das populações. É hora de exigir mais dos governos e comunidade científica. O que tenho assistido é uma mão vazia de soluções e outra mão cheia de desculpas. A variante apareceu ou foi identificada há dias, mas já serve para desculpar a queda do Bitcoin ou para desculpar a queda de uma bolsa de valores internacional. É certo que esta pandemia e todo o processo de tentativa de a controlar nos vai custar muito dinheiro, mas, claramente, existe uma vontade de aproveitamento por parte de agentes económicos de gerarem ganhos ou desculparem perdas com a pandemia. Temos assistido a uma inexplicável paralisação e demora nos portos de contentores, o que afeta toda a cadeia económica que, por sua vez,
começa a afetar os preços dos produtos em desfavor dos consumidores. Mais uma vez verificamos que os governos pouco fazem para impedir este aproveitamento económico. Sempre que existe um aproveitamento e manipulação económica em desfavor dos consumidores, esses agentes económicos apresentam sempre a desculpa que é a lei da oferta e da procura. Talvez façam uma opinião a esclarecer e a clarificar a lei da oferta e da procura, porque me parece que claramente muitas pessoas não têm noção do que isso significa.